Bom dia, pessoal. Bom dia, GP. Bom, antes de mais nada, peço desculpas pelo áudio ruim nos últimos 2 ou 3 vídeos. Eu realmente não sabia que isso tinha acontecido. Fui perceber nos comentários, quando eu li os comentários das pessoas reclamando. Parece que o som estava dando uma oscilada, talvez até ainda esteja. Eu dei uma limpada no microfone aqui do meu telefone e espero que dessa vez esteja legal, tá bom? Se não estiver, é que aí é um problema do microfone e eu vou ter de ver o que fazer, enfim. Bom, então, desculpas pedidas e realmente esperando que esteja funcionando melhor agora. Vamos falar ainda do Grande Prêmio da Alemanha, né? Eu tinha prometido falar sobre a não punição ao Hamilton no final da corrida, quando ele começa a entrar no box e desiste, há uma confusão, um misunderstood, um mal entendido entre a equipe, na verdade, que começa no momento em que o Hamilton diz pelo rádio que o Raikkonen tinha ficado na pista. E aí o engenheiro entra, sai, entra, e o Hamilton naquela altura já estava voltando para a pista e imediatamente a gente viu pelas comunicações de rádio demonstrando uma preocupação sobre uma possível punição. E ele acabou não sendo punido. A Mercedes conseguiu convencer os comissários que ele não levou vantagem, perdeu tempo, que aquele item do regulamento, aquela observação do regulamento, né, que exceto por motivos de força maior, tal, não haverá punição, acabou sendo utilizada essa argumentação e o Hamilton não foi punido. Eu notei que o Vitor Martins, o nosso Vitor Martins, editor do site, ficou indignado com a não punição, considerou uma não punição política, né? Que a regra não é a mesma para todo mundo, ou pelo menos não é a mesma o tempo inteiro, lembrando de uma situação semelhante que aconteceu no Grande Prêmio da Europa, em Baku, em 2016, com o Raikkonen, que acabou sendo punido. Cara, eu talvez decepcione vocês, assim, eu juro que eu não tenho opinião formada, 100% formada pelo menos. Eu vou tentar desenvolver alguma coisa aqui, algum raciocínio aqui, refletir sobre o tema aqui agora, porque a sensação que eu tenho é que, de fato, o piloto não levou vantagem sobre ninguém, assim, não colocou ninguém em risco, estava com bandeira amarela, ele não fechou ninguém, não tirou ninguém da pista, não bloqueou a saída ou a entrada de ninguém e tal. Ele apenas desistiu de fazer um pit stop. Se a gente considerar essa situação apenas assim, dessa maneira simplista, o piloto estava entrando no box, de repente ele desistiu, né? Poxa vida, por que punir? Ele cometeu um erro de entrar no box e desistiu e voltou para a pista. E realmente não ganhou tempo. Agora, não ganharia tempo mesmo, ou nem perderia, porque estava sob regime de safety car. Então, se a regra tivesse que ser aplicada ao pé da letra e considerando uma certa jurisprudência, ok, o Hamilton deveria ser punido. Agora, caramba, a gente às vezes reclama de excesso de punições na Fórmula 1 e tudo mais. Não seria essa uma punição excessiva, né? Pelo fato de que a regra é um pouco draconiana no sentido de esmiuçar demais alguns detalhes de pilotagem, de entrada de box, de linhas, 4 rodas aqui, 4 rodas ali. Eu, por exemplo, eu sou contrário a punições por exceder o limite da pista. Se o cara excede o limite da pista, mas tem pista ali, tem asfalto, poxa, cara, é porque foi preciso, por alguma razão e tal. E eu acho que a maneira de impedir isso de acontecer, evitar isso de acontecer, é colocando zebras altas ou aquelas salsichas, como já tem acontecido em algumas pistas, né? Então, cada entrada, o problema é o seguinte, cada entrada e saída de box, nos 21 circuitos que fazem parte do calendário, cada uma é diferente da outra, né? E eu não sei se dá para você uniformizar a regra nesse particular, considerando que nós temos 21 entradas e saídas de boxes diferentes, né?
Então, acho que o bom senso deveria ser sempre aplicado. Talvez não tenha havido bom senso na punição ao Raikkonen em 2016 e tenha havido bom senso na não punição ao Hamilton em 2018. Talvez seja essa a conclusão a que eu chego. Não que o Hamilton tenha sido favorecido por não ter sido punido, mas sim que o Raikkonen foi prejudicado naquela ocasião, né? E eu reparei também que assim, ninguém reclamou, nenhum piloto de outra equipe, a Ferrari não reclamou, se bem que a Ferrari está ocupada com outras coisas atualmente, está todo mundo muito chocado com o que está acontecendo com o presidente da Ferrari, a doença dele, também com o drama do Vettel na corrida e tudo mais, então ninguém atentou muito para esse fato, ninguém se queixou, né? Ao menos publicamente que eu tenha visto. Então, no fim, quer saber, eu concordo com a não punição. Essa vai ser a minha conclusão, né? Diferentemente do Vitor e de muita gente que defendia uma punição, o cumprimento do regulamento estritamente ali e tal, né? E o meu argumento para ser contra a punição nesse caso é esse: a gente tem uma regra única para 21 pistas diferentes. E se a gente usar como argumento o fato de o Kimi ter sido punido em 2016, eu acho que ali em 2016 é que a gente deveria ter protestado, né? As pessoas deveriam ter questionado a punição, né? Que, ao meu modo de ver, foi injusta. Mas acabou não tendo tanta repercussão, porque o Raikkonen também não estava disputando o título e tal, não era alguma coisa tão importante para o Campeonato Mundial. Como esse caso é importante para o Campeonato Mundial, quer dizer, representa uma soma de pontos aí que pode decidir o título, né? Eu acho que acabou causando mais repercussão. Talvez seja o caso de a FIA ser mais flexível em alguns itens do seu regulamento. Isso pode ser perigoso, na medida em que pode resultar em punições ou absolvições com algum cunho político, né? Mas, por outro lado, evita injustiças também e permite que o bom senso seja exercido com um pouco mais de assiduidade, né? Talvez nem tudo no mundo de uma corrida, no universo de uma corrida de carros, possa ser previsto e possa ser colocado no papel. Daí também a existência dos comissários, que são, no fundo, árbitros, né? São árbitros de vídeo, que, teoricamente, têm condições de julgar com critérios um pouco mais flexíveis do que aqueles que estão na letra fria da lei, né? Do regulamento, no caso. Mas, ao mesmo tempo, eu sou incapaz de entrar em conflito com quem acha que o Hamilton deveria ser punido. Eu acho que os argumentos são tão válidos quanto, né? Só acho que, para o bem do espetáculo, isso não aconteceu. Para o bem da justiça esportiva da corrida mesmo, porque é uma minúcia, né? É um detalhezinho de procedimento tal que muitas vezes compromete o resultado inteiro de uma corrida. Então ficamos assim, na minha opinião, pelo menos sem 100% de convicção, porque eu sou um defensor do cumprimento de regulamentos e tudo mais, e acho que os regulamentos da Fórmula 1 eles são bastante sensatos também, na maior parte das vezes, né? Mas a minha opinião acaba sendo essa, assim, sem 100% de convicção, como eu disse, eu acho que tudo bem o Hamilton não ter sido punido. Talvez a injustiça tenha acontecido em outros momentos com outros pilotos, né? E essa decisão abra uma boa discussão sobre como aplicar algumas regras e como flexibilizá-las em função da particularidade e das características de cada circuito. Tá bom? É isso, gente. Espero que o áudio tenha ficado legal. Vou até ouvir agora, vou testar, né? E espero realmente ter resolvido esse problema. Um abraço, tchau.